Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Debate. Nós convidamos para participar do programa de hoje o advogado Diego Falec. Ele é mestre em Direito pela Harvard Law School, mediador e precursor aqui no Brasil de uma área um tanto quanto nova na solução de conflitos, que é o desenho de sistemas de disputas. Doutor Diego, muito obrigada pela presença aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Natália. Professor, vamos começar um pouquinho falando como que foi a decisão pelo direito. O senhor me falou que ficou entre a publicidade, mas já sabia mesmo que o seu negócio era a área do direito. Lá atrás, quando eu fui prestar vestibular, eu acho que a questão da criatividade me levou um pouco para balançar um pouco para a publicidade, mas eu sempre tive muito interesse nas questões de justiça, nas questões filosóficas, das leis, então fui ver ao longo da carreira que é possível combinar direito e criatividade. O senhor hoje trabalha numa área um tanto quanto nova, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, mas começou com contencioso, é isso? Isso, comecei no escritório, até no escritório do meu pai, fiz estágio, depois fui para um escritório maior de contencioso, trabalhei uns 4 anos com isso e foi um pouco frustrante até, né? Essa fase, para mim, na juventude, você quer salvar o mundo, eu via que você não... o seu trabalho não trazia uma resposta para o cliente, ele sempre ligava, você nunca tinha muito o que dizer, ganhei, terminou, não, vai ter um recurso, não tem a decisão ainda. Então eu fiquei muito frustrado. Não se apaixonou, então? Não, eu me apaixonei, sempre tive a paixão pelo direito, por esses temas, mas eu via que a prática era muito frustrante. Isso me causou até uma vontade de ir um pouco mais para a filosofia, para estudo, né, o pensamento jurídico, mais do que a prática mesmo. E com esse pensamento que o senhor falou de filosofia no direito, que foi fazer seu mestrado em Harvard, não foi? Foi. Eu comecei um mestrado aqui no Brasil e comecei a desenvolver umas teses, umas ideias que, assim, difícil de ter uma orientação no Brasil. E foi aí que eu tive contato com um professor de Harvard, discuti a possibilidade de aplicar e foi um processo muito interessante que eu acabei aplicando, acabei conseguindo ser admitido. Então foi um grande salto aí na minha vida, foi excepcional, uma coisa excepcional que aconteceu comigo. E lá se deparou também com a área de mediação. Quando eu fui para lá, é um processo muito interessante, porque eu fui meio perdido, né, pensando, frustrado, tentando estudar um pouco filosofia, patinando, né, que é muito difícil. Quando você chega lá nos Estados Unidos, você vê que todo tema que você quer falar, alguém já falou e falou muito bem, melhor. Então, é muito frustrante. Então, eu patinei um pouco na filosofia e, por outro lado, eu encontrei toda a teoria da negociação, da resolução de disputas, que Harvard é o berço, os grandes pensadores estão lá. Alguns já faleceram, outros já aposentaram, mas eu tive a sorte de pegar ainda esses profissionais lá, Roger Fisher, o Frank Sander, e aí eu entendi que o que eu queria mesmo não era subir na montanha e filosofar, era ter uma atuação prática no contencioso, naquilo que eu não conseguia ter tido antes. Então eu entendi que com essas novas ferramentas, uma nova forma de atuar era possível, e isso me encheu aí de entusiasmo para voltar para a profissão mesmo. E como era a área de mediação de conflitos aqui no Brasil na época? Totalmente incipiente. Eu via algumas pessoas falavam do assunto, às vezes com viés talvez menos prático, menos pragmático, mais psicológico, talvez um pouco mais voltado para a mediação de família, comunitária, uma influência muito argentina, né, e pouca coisa acontecendo. Algumas pessoas falando, mas pouca coisa acontecendo. E como analisa essa área hoje? Acha que já avançou no nível que está nos Estados Unidos ou não? A gente tem aí uns bons 30 anos de diferença, né, de defasagem. O que eu acho é que a gente consegue recuperar esse tempo, não vai precisar de 30 anos para recuperar isso. Mas acho que o Brasil também não está muito diferente de diversos outros países que acordaram para a mediação, como a França, a Itália. Acho que os países de uma cultura anglo-saxã, por ter uma visão do direito mais de common law, mais pragmática, ela combina melhor com a mediação. Então, acho que o Brasil
está chegando lá. A gente tem novos instrumentos normativos, né? Tem uma lei de mediação, novo CPC. Já não é, se já fala em mediação, os advogados já entendem, as empresas já entendem, tem bastante experiência. Então, eu sou muito otimista. Acho que está crescendo, o volume está crescendo. Sou muito otimista aí com relação ao futuro da mediação no Brasil. O senhor falou da lei e do novo código do CPC. O senhor acredita que esses dois foram um avanço para a mediação aqui no Brasil? A gente tem a nova lei e tem disposições no CPC sobre mediação. Acho que sim, é um grande avanço. Acho que traz muita luz, torna a mediação algo normal, natural do dia a dia. Você, em tese, não precisaria de uma lei. Mas com relação à mediação extrajudicial, com relação à mediação judicial, foi muito bom também esclarecer. Acho que melhora, né? Melhora a situação, torna isso uma coisa mais palpável. Tem alguns problemas com a lei, né? Alguns dispositivos que não foram bem colocados, outros sim. A lei em si é algo que poderia ter sido um pouco melhor, mas é muito bom ter uma lei. Quando foi para Harvard, se encontrou com essa inovação, que era a mediação de conflitos, e também com o método de desenho de sistemas de disputas. Como que foi esse encontro, professor? A primeira coisa que eu estudei lá, que me fez apaixonar pelos métodos consensuais, foi a negociação. Então, o curso de negociação deles é fantástico. Você é treinado, passa por uma série de simulações, avaliações pessoais. Foi muito, muito interessante o processo que você passa. E daí, eu totalmente desavisado, encontrei um grupo de leitura de um crédito que chamava Dispute Systems Design, Desenho de Sistemas de Disputas, de 8 alunos. E quem estava dando esse curso era o Frank Sander. Frank Sander, ele é o maior nome, um dos maiores nomes da mediação nos Estados Unidos, talvez no mundo. Em 1976, ele fez um discurso sobre as causas da insatisfação com a justiça. Ele disse que o tribunal tinha que ter múltiplas portas, tinha que ter mediação, tinha que ter outros métodos, né? E isso foi atribuem a ele o Big Bang da mediação nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ele fez isso em 76. Em 2010, nós fomos ter isso na Resolução 125 do CNJ. E ele escreveu muita coisa sobre esse tema. E ele lançou, foi o primeiro curso, eu diria, nos Estados Unidos sobre o tema. O último ano que o Frank Sander deu aula, uma lenda, e estava lá eu e 8 alunos e ele. Eu era o único estrangeiro, eram 7 americanos e eu. Então, eu caí ali, sem querer, eu precisava lá de um crédito, e foi aí que eu me apaixonei, porque eu estudei diversos casos, o que eles fizeram no ataque terrorista do 11 de setembro para indenizar as vítimas, casos de contaminação por amianto, diversas situações em que eles usaram essa técnica para dar respostas processuais efetivas para os problemas. Então, eu estava ali com a maior fera e estudando esses temas, e eu realmente vi naquilo um caminho. Eu me empolguei muito. Falei, poxa, isso é algo extremamente valioso, extremamente possível e, inclusive, extremamente necessário para o Brasil. Professor, eu quero continuar um pouquinho falando sobre essas descobertas dos Estados Unidos. O senhor falou da aplicação no 11 de setembro, mas o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E você aí de casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta no Saber Direito Debate. E no finzinho do primeiro bloco, o professor Diego Falec comentou um pouquinho sobre o caso do 11 de setembro e como esse sistema ficou conhecido nos Estados Unidos. Ele nasceu com o 11 de setembro ou ficou conhecido mesmo, professor? Foi um grande exemplo onde foi usado o desenho de sistemas de disputas. Quando teve o ataque terrorista, o governo dos Estados Unidos pensou em como que aquelas famílias daquelas vítimas precisavam ser indenizadas. Então, o governo estruturou uma lei, nomeou um designer para tratar todos os temas, enfim, entender os temas de indenização, quem era elegível, né, para receber essa indenização, e criou um programa para atender essas vítimas, receber as informações, documentos, calcular as indenizações. E, assim, em muito pouco tempo, acho que cerca de menos de 2 anos, também 1 ano, eles indenizaram mais de 7 mil famílias. E deu certo para as famílias também? Deu muito certo, foi um grande caso, né? Um caso emblemático. E um caso que marcou a sua trajetória também
Nessa área, podemos dizer, foi o caso do acidente da TAM de 2007. Isso. Quando eu voltei de Harvard, eu fui para a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que hoje foi extinta, né? Hoje a gente tem a Senacom. E entrei lá como chefe de gabinete. E foi quando a gente teve o acidente da TAM, naquele acidente de 17 de julho de 2007. E na época, a gente sabia que a gente tinha um judiciário que, por diversos motivos, né, congestionado, as famílias iam demorar muito tempo para receber na justiça, as negociações tendem a falhar por causa da emoção, das expectativas, né, da raiva, do medo do oportunismo, né, aqueles advogados super sofisticados das resseguradoras da empresa e eles tendo que negociar. Então, eu entendi que aqueles casos que eu tinha estudado, de você criar um programa transparente, com critérios objetivos, com o uso da mediação, você conseguiria dar uma opção para as pessoas resolverem esses problemas. E foi uma experiência interessantíssima. Eu, de dentro da secretaria, consegui conversar com os órgãos de proteção do consumidor do Estado, o Ministério Público, PROCON, Defensoria, com a Associação das Famílias, com a empresa aérea, com os seguradores, com os resseguradores, e conseguimos criar consenso para estruturar uma câmara de indenização. E esse processo, usando os métodos alternativos, né, os métodos adequados, a mediação, a avaliação preliminar, uma arbitragem não vinculante, a gente criou um processinho em que as famílias eram atendidas com respeito, com dignidade, davam tratamento para as emoções, elas desabafavam, tinha um ambiente confiável. A gente conseguiu, em menos de 2 anos do acidente, 1 ano de funcionamento do programa, que 95% das famílias fossem indenizadas, reportaram satisfação, as autoridades reportaram satisfação por ter dado uma resposta, as seguradoras desembolsaram menos, porque você corta todos os custos, mais dinheiro chegou para as famílias. Então, foi um grande exemplo de sucesso. Talvez tenha sido um dos primeiros exemplos visíveis de mediação no Brasil, né, que as pessoas viram a mediação funcionando. Mas, desde o primeiro momento, o governo, as famílias e até os advogados das empresas aceitaram esse processo? Teve um pouco de resistência, uma resistência ao novo, né? Foi difícil convencer todo mundo, mas, assim, como o processo foi construído com a participação de todos, em um certo momento as resistências começaram vamos dizer assim, a diminuir, as pessoas começaram a ver que isso poderia dar certo e conseguimos o apoio de todas as partes. Inclusive, quem era resistente no começo, logo virou defensor da iniciativa. Tanto que quando teve o acidente da Air France, em 2009, mal tínhamos acabado os trabalhos com o acidente da TAM, são os mesmos seguradores, ou parecidos, os mesmos advogados, todo mundo logo quis fazer uma iniciativa semelhante. E hoje, para outras tragédias que nós estamos enfrentando, a metodologia tranquilamente foi aceita. Então, se há 10 anos atrás, né, em 2007, havia alguma resistência, eu digo que hoje em dia, para quem trabalha com essas tragédias, com catástrofes, desenhar um sistema de algo que já está na cabeça, já se pensa nisso. Esse desenho desse sistema poupou até as famílias um tempo na justiça. Quanto tempo que o senhor estima? Você tem estudos aí do CNJ, mas também não são muito precisos, mas não é difícil dizer que uma ação dessa demora mais de 10 anos. Até da hora que você entra, até você liquidar o dano com todos os recursos possíveis, pode demorar bastante. E as famílias receberam a indenização em quanto tempo? Teve família que recebeu, do dia que entrou no programa, teve família que recebeu em 3, 4 meses do dia que entrou. O programa demorou 9 meses para ser inaugurado por causa dessas resistências iniciais. Mas uma vez que ele foi inaugurado, em menos de 1 ano e meio, 100% das pessoas estavam indenizadas. O senhor acha que é um método que pode ser mais explorado ainda aqui no Brasil? Claro, perfeitamente. O senhor vê alguma área que talvez seria de grande ajuda esse programa ser implementado? Não, que a ideia do design de sistemas, a gente está falando um pouco de indenização, de acidentes, mas ele pode ser aplicado em diversas outras frentes. Por exemplo, um projeto que eu trabalhei na Colômbia, a Anatel colombiana, né, criou um sistema de indenização, quer dizer, tinha um problema com
enfim, ela regulava um setor e havia uma grande insatisfação dos usuários, uma desconfiança das empresas, a imagem de todas as operadoras era muito ruim no mercado, muita reclamação, e eles me convidaram para fazer um diagnóstico e propor mudanças. Então, seguindo todo esse mecanismo, sentei com todas as partes, conversamos, entendemos quais eram os temas, o que poderia ser feito e conseguimos estruturar uns canais de negociação com informação, supervisionados pelo governo, que atraíam a confiança das pessoas, uma mediação online. Criamos um mecanismo para resolver esses problemas de consumo de uma maneira mais rápida. Fizemos um projeto piloto, foi muito bem sucedido, muito eficiente. Com base nesse piloto, isso pode se tornar uma nova regulação. Isso pode ser trabalhado no Brasil em diversos setores. O setor telecomunicação, financeiro, saúde. Essa tecnologia serve para diversos setores. Se você pegar essa técnica do desenho de sistemas pode ser usado para tratar de violência nas comunidades, questões comunitárias, pode ser usada, enfim, para uma empresa que quer melhorar o jeito que ela negocia, o que ela faz com o conflito, eu negocio, qual é o valor, quais são os meus parâmetros, o que eu levo para a mediação, o que eu devo levar para o judiciário. Então, essa técnica, né, de você desenhar um sistema adequado, conforme o conflito que você tem, envolvendo as partes, utilizando os métodos alternativos, serve, sim, para uma série de conflitos, não só indenização. Indenização é muito óbvio, né, mas servem para vários outros tipos de conflito. É uma técnica que podemos dizer que tem um grande futuro pela frente. Eu acredito. Acho que hoje em dia o advogado, o operador do direito pode ser público, privado, dentro da empresa, externo, ele tem que pensar em desenhar uma resposta. Ele não pode... Hoje em dia, você pegar, entrar com uma ação no judiciário, se defender, isso já não funciona mais. Esse não é o melhor jeito de resolver o problema. E desde uma briga entre duas pessoas, você pode pensar, vamos tentar primeiro uma negociação. Se falhar, a gente traz um terceiro para ajudar a gente a mediar. Se isso não der certo, vamos decidir então se a gente contrata um árbitro, um painel, ou a gente vai para o judiciário. Quer dizer, desde um problema entre duas pessoas, você consegue desenhar um procedimento, ou até uma tragédia, uma catástrofe, ou uma questão de política pública, uma questão... Então, a ideia do advogado, do operador do direito, vamos chamar, como um construtor de procedimentos consensuais, é muito boa. Você vê, lá em São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, a gente teve um caso de desapropriações, né, para a construção da expansão do aeroporto. Os próprios juízes criaram lá um mecanismo com audiência de conciliação, com conciliações preparadas, com informações, com critérios pré-aprovados das propostas. Quer dizer, no público, no privado, essa ideia de você estruturar, ter uma estratégia para resolver um problema, eu acho que é o futuro da advocacia, o futuro da prática da resolução dos conflitos. Professor, nossa conversa está muito boa, mas o Saber Direito Debate vai ter que ir para mais uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com dicas de livros do professor Diego. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. Como de costume, no último bloco, o nosso convidado dá algumas sugestões de bibliografias. Professor Diego Falec, o senhor trouxe 5 obras. A primeira delas, Como Chegar ao Sim, a negociação de acordos sem concessões. O senhor me contou que essa foi a primeira obra sobre o tema aqui no Brasil. Essa obra, na verdade, foi a primeira obra sobre negociação no mundo, né? O Roger Fischer, ele trouxe grandes insights para a teoria da negociação, enfim, foco no interesses, princípios, usar critérios objetivos, separar a pessoa do problema. Então, ele desenhou fundamentos dessa teoria. É uma obra que todo mundo tem que ler, Como Chegar ao Sim. É uma obra que foi publicada há algum tempo, mas mesmo assim ainda está valendo para o processo de negociação. Continua muito, muito atual, é uma obra seminal. O senhor me contou também essa segunda obra, Mais que Vencer. Ela é um pouquinho mais aprofundada do que a primeira dica. O Mais que Vencer, e todos esses livros têm nome de livro de autoajuda, mas eles são muito rigorosos, muito poderosos. É uma obra do professor Robert Mnuchin, que hoje ele é o diretor do programa de negociação de Harvard, é um professor
E ele traz mais elementos, ele divide, ele coloca que toda a negociação tem 3 tensões, ele explora aspectos econômicos, outros aspectos, ele vai um pouquinho mais fundo do que, obviamente, subindo no ombro do Roger Fisher, ele traz conceitos muito importantes. Esse livro também é uma obra preciosa aí para quem quer aprender essa teoria da negociação ganha-ganha, vamos dizer assim, colaborativa. Mas tem um viés mais econômico também. Também tem uma visão econômica, mas também psicológico, é bem completo. A terceira dica é uma obra em inglês, Getting Disputes Resolved. O aluno que não souber inglês está meio perdido aqui, professor? Esse não tem tradução ainda. É uma obra seminal sobre desenho de sistemas de disputas. Foi o termo Dispute System Design foi cunhado pelo William Ury, Gene Brett e Stephen Goldberg. Esse livro traça aí as diretrizes iniciais do tema, uma obra seminal. Então, ela que iniciou todo esse sistema que o senhor trabalha hoje. Ela me deu muito fundamento. Eu tinha uma ex-chefe minha que dizia que todo mundo lê esses tipos de livros, eu lia e acreditava. E essa obra, para mim, foi muito, muito, muito importante para ajudar a estruturar o sistema da TAM, né? A gente cria alguns mecanismos organizados em sequência. São todos insights que eu tive com esse livro, também poderosíssimo. O senhor também trouxe uma dica de 2013, que podemos falar que é o livro mais recente sobre o desenho de sistemas de disputas. É um livro do professor Sander, né, que eu mencionei, com o professor Robert Bordone, que é também professor desse tema lá em Harvard, na Clínica de Negociação e Mediação, ele é o diretor. É uma obra completa, a última obra sobre o tema, mais completa, que tem uma pesquisa mais abrangente. E o senhor também está no livro, não é mesmo? Eu tive, acho que o professor Sander e o professor Bordone foram muito gentis comigo de me prestigiar o trabalho, né, que foi feito com base nos ensinamentos deles. Eu conto um pouco a história dos acidentes aéreos nesse livro. Especificamente sobre o caso da TAM ou sobre todos? Sobre o caso da TAM, especificamente. Aí eu menciono também o Air France. E o senhor também está fazendo, é claro, uma tese de doutorado sobre o tema. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa. Eu concluí a tese, né? Eu acho que é uma primeira obra nacional sobre o desenho de sistemas de disputas completa, acho que tropicalizada, acho que traz esse conceito para o nosso contexto, né? Para os tipos de problema que nós temos no Brasil, para a nossa legislação, para as perspectivas que a gente tem. E eu espero publicar o livro em breve. E a ideia é realmente não só introduzir, mas também incentivar, né, que os advogados e que os operadores do direito tenham essa postura, se enxerguem aí como designers de procedimentos, de arranjos procedimentais contextualizados para os problemas. Acho que a ideia dessa tese é tropicalizar, é aproximar, é trazer esse conceito para o estudo do dia a dia do estudante brasileiro, do advogado brasileiro. O senhor trouxe seus exemplos práticos aqui na sua tese de doutorado? Eu trouxe. Algumas coisas, obviamente, são confidenciais, mas o que é público eu consegui trazer e mencionar. E alguma dica para o aluno que queira seguir essa área? Ela é relativamente nova, não são muitos autores. Como que o aluno consegue aprofundar mais essa temática? Eu acho que existem um campo muito amplo de oportunidades para isso, em diversas frentes. Eu mesmo, não existe assim, uma profissão hoje, uma profissão designer. Os passos dos designers são poucos ainda no mundo que se destacaram. Cada um trilhou de uma maneira, mas eu acho que é ter coragem, é ter criatividade, é ter bom senso, né, de identificar uma situação. E no meu caso, acho que é confiar, estudar esse tema, confiar nesses fundamentos, nesses ensinamentos e fazer. Eu fui muito fiel, eu acreditei bastante no que eu estudei, no que eu vi. Eu não vi aquilo de uma maneira fria, eu vi aquilo como algo possível, como algo real. Posso dizer que as aulas de negociação e as aulas de desenho de sistema de disputas realmente funcionam. Eu acho que eu consegui fazer muita coisa com esses fundamentos. Eu recomendo a mesma coisa, né? Que os alunos acreditem, né, que isso é possível e tenham um enfoque criativo, inovador. Não só os alunos, mas muitos profissionais que já estão aí
com essas ideias, vendo essas oportunidades, que tentem, né, um pouco melhor construir novas soluções. E esse fundamento desse sistema continua sendo estudado em Harvard? Continua, cada vez mais. Tem clínicas, diversos projetos. Acho que se você entrar no site de Harvard, na clínica de mediação e negociação de Harvard, você encontra diversos trabalhos que eles fazem, continuam fazendo. Você entra na Harvard Negotiation Law Review, né, uma publicação, uma revista que você tem diversos artigos, o debate lá é bem avançado. E o debate por lá somente é aplicável em questões de tragédia ou eles também já estão aplicando esse sistema em outros? Em tudo. Acho que eles aplicam em tudo, em questões público-privadas, em questões comunitárias, muitos casos de violência, guerras, até, enfim, casos clássicos, né, de guerras conhecidas, a situação da África, a situação do Irlanda do Norte, quando o Iraque invadiu o Kuwait em 1990, foi criado um sistema de indenização pela ONU para todos os países, empresas e pessoas prejudicadas. Então esse tema ele tem uma aplicação bem extensa. Os Estados Unidos são realmente precursores nessa tecnologia, mas você já vê ela sendo aplicada em diversos temas. Um tema, por exemplo, é dentro das organizações, né? Resolução de conflitos entre diferentes departamentos, funcionários, questões de assédio sexual. Você tem diversos conceitos da resolução de disputas que são usados internamente a organizações. Também é um campo muito, muito desenvolvido do desenho do sistema de disputas nos Estados Unidos. Professor, nós gostaríamos de agradecer sua presença aqui conosco no Saber Direito Debate. Foi muito bom o nosso papo. E agradecer também as aulas durante toda essa semana aqui na TV Justiça. Muito obrigado, eu que agradeço. E o Saber Direito Debate de hoje fica por aqui. Obrigada por nos assistir. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E a nossa programação completa você encontra no site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!